oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a Sua voz. Agradecidos também pela semana de vitória que Ele nos concedeu, né? Pela proteção. Se estamos aqui é porque Ele nos guardou, nos livrou de todo mal e de todo perigo, né? Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema Cristo é o mistério de Deus revelado. Já estamos como a 12ª parte aí. E que mensagem, né? Nós nos detivemos aí no 518, creio foi o último parágrafo, 518. Mas nós queremos aqui voltar um pouquinho para que nós possamos seguir dali onde... um pouquinho antes, para que possamos entender ao que ele está nos falando. Esta mensagem ela é muito esclarecedora, muito reveladora, e nos ajuda a entender melhor o que Deus está requerendo de nós hoje. Quando ele nos coloca que não há lideranças, não pode ter lideranças tomando conta do povo de Deus, os seus filhos não seriam liderados por homens. Aí você vai ver o profeta nos dizendo, como já lemos no culto passado e vamos reler hoje novamente, ele dizendo que somente Cristo é o líder. O profeta diz, o Espírito Santo é o único que pode nos liderar. Lógico que muitas vezes ele usa um homem para nos trazer aquilo que nós precisamos, mas é um líder universal, esse é o Espírito Santo. O profeta chegou a dizer em uma mensagem, diz, este é o profeta, né? O Espírito Santo é o que revela a palavra. Então, quando nós paramos para entender, isto, então já, como disse, se você entendeu isso, já entendeu muita coisa. É indivíduo. Deus não trata com grupos, Deus está tratando com o indivíduo. Como no último culto que nós falamos aqui, onde o profeta está dizendo, ele não vai aceitar companheirismo. O único companheirismo aceito por Deus, sabe qual é? Aquele baixo sangue de Jesus Cristo. É o único. Companheirismo aceito pelo Senhor Jesus Cristo é baixo o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ali é onde nós podemos ter companheirismo, tá? E Deus receberá a nossa adoração através daquele companheirismo, não companheirismo criado por homem, coisa que o homem diz aqui, junta um grupo aqui, mentes semelhantes e todo mundo está aqui, não, todo mundo agora nós somos um companheirismo, é esse que Deus está, não. Juntar-se é bom, ter uma comunidade é bom. O profeta diz, quando se pode dois que pensam da mesma forma se juntar, unir para trabalhar, vão poder fazer algo maior. Isto é muito bom. Se juntar dois pastores que tenham o mesmo entendimento, poderão produzir mais. Duas igrejas que pensam da mesma forma, poderão produzir mais. Mas nunca pensando que este é o grupo que Deus está trabalhando, este é o grupo, se você não fizer parte deste grupo, você não fará parte de nenhum outro mais. Não é por aí. O pensamento aí de se unir para trabalhar na obra do Senhor, para lutar, ter companheirismo, visitar, o profeta nos fala na mensagem, o bom pastor, quando você encontra um cristão, como um carvalho, e ele vem e coloca pessoas assim como colunas, pessoas que não são inconstantes na fé, pessoas que estão ali constantemente fundamentados na palavra. Então, às vezes, quando ele diz, quão bom é quando você encontra um cristão desta forma, e ali você pode se juntar e os dois orar ao Senhor, Às vezes uma pessoa está passando por uma prova, uma dificuldade, e encontra outro que pode orar junto. Não aquele outro que vai difundir o seu problema para outros, não, aquele que pode colocar ombro a ombro ali e orar junto. Aí o profeta vem e nos fala das ovelhas, É isso que acontece quando elas estão em momento de frio, elas se ajuntam para se aquecer umas às outras. E quando é tempo de calor, elas também se ajuntam para fazer sombra umas às outras. Então este é um companheirismo que nós podemos ter. Isto é muito bom, mas Deus não está somente requerendo isto. Porque você pode ter um sistema aqui na terra, na qual tem tudo isso. Você tem aqueles que você pode se aconselhar, você tem tudo, mas
não está abaixo do sangue. Não estão baixo no sangue. Né? A igreja denominacional, ela tem ido por esse caminho. Então tem setores dentro da igreja para isso, aquele para atender isso, para atender aquilo outro. Então vai ser, como uma empresa que tem vários setores. Você quer resolver um problema, você vai aqui. Quer resolver outro, você vai aqui. Quer resolver, você vai aqui. Mas, no entanto, com Deus, não tem nada. É apenas algo físico aqui, algo literal, material. Mas espiritual estão longe. Às vezes podemos ficar sem isto material, aquele atendimento, aquela coisa, né? Às vezes os irmãos acham até meio estranho, os irmãos que não estão sempre um na casa do outro, e aquela coisa, pensa que não tem amor. Não, o amor divino não é isso. O amor divino não é isso, está todo dia na casa do outro e visitando, não, isso não é amor divino. Isso é amor humano. O amor divino não é. O amor divino é quando um com o outro concorda com a palavra. Sente a falta no momento de adoração ao Senhor, daquele irmão. Isso é o amor divino, o amor de Deus, porque se Deus está em você, Ele também está no seu irmão. Então você sente a falta um do outro ali. Não é falta para estar ali naquela coisa humana, não. É naquela parte da adoração a Deus, onde tiver a igreja cheia, onde pode ali fazer parte, cantar, louvar ao Senhor, orar junto, né? Pegar na mão, dar um abraço, Deus te abençoe. Isso é bom, mas não é tudo isso também. Nós não podemos ficar parado nisso. Agora, melhor ainda é quando você ouve a palavra do Senhor, a concorda e ela encaixa perfeitamente com a palavra e com a revelação do dia. Então isso é o real, né? Isto é uma realidade. Então, damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Colossenses capítulo 1. Versículo 15. Colossenses, e após a oração, louvor, tu és um milagre. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença, arrependidos nossos erros, pecados que hajamos cometido, seja por pensamentos, palavras ou ações, que o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário possa nos limpar, nos purificar, nos embranquecer, para que limpos possamos ser merecedores da tua presença, ser merecedores de adentrarmos aos santos dos santos,
e ali, ó Pai, tomar a porção que cada um de nós temos necessidade nesta noite. Nós te agradecemos por essa semana que está se findando, ó Deus bendito, por tudo que tu nos concedeste, a bênção em nossos trabalhos materiais, ó Deus, a revelação que cada dia que passa tem sido aumentada através da tua palavra. Nossa visão espiritual tem sido aumentada a cada dia, quando paramos para meditar e ouvir a tua santa palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo. Ajuda-nos, ó Deus, conceda e acrescente a cada um de nós mais um pouquinho nesta noite da tua palavra, da revelação. Que o teu Espírito Santo ainda seja aquele poderoso para nos ensinar, nos redarguir, ó Deus bendito, nos ademoestar através da tua santa palavra, ó bendito. Nós te damos graças por tudo, te pedimos que tu possas curar o enfermo, libertar o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, tu és um milagre. Glória a Deus. Reconheci que meu parente redentor és tu, aleluia, glória a Deus. Conheci que o meu parente reconhecemos nosso parente redentor. Só tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas fosse o que desejou nos redimir. Amém, aleluia. Tu és um milagre, és um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado que chegamos até. Tu és um milagre, aleluia, eu sou um milagre. És um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado se chegamos até aqui. Pois só por ti, em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti e te agradecemos. Amém, aleluia. Senhor, obrigado, temos forças pra seguir. Se só por ti estamos crendo por nossos amados, o restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado, Deus chega ali. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Amém, cante agora.
és um milagre, és um milagre, amém. Em nossas as trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos para ti, aleluia, e te agradecemos, Senhor, Senhor, obrigado, temos forças para seguir, sim, só por ti, sim, só por ti, aleluia. Vamos crendo, vamos amados, o restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado, eles chegarão ali, se estou por ti. Então canta. Tu és um milagre, aleluia, em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até aqui, aleluia, foi só por ti. Mais uma vez, amor e merecer. Tu és um milagre, eu sou, você é, nós somos um milagre. Em nossa vida, te agradecemos, Senhor, obrigado, chegamos até aqui. Foi só por ti. Aleluia, glória a Deus. Se chegamos aonde chegamos, foi porque Deus nos trouxe até aqui. Graças a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de ler aqui um parágrafo 478. Do culto passado eu fiz até um clipezinho de 2 minutos, né? E foi compartilhado, eu compartilhei isso. A gente está usando a tecnologia aí a favor, né? E aquilo, eu sempre assisto o culto depois. Né? Eu consigo pegar muito mais coisas. Eu indico a vocês, assistam depois novamente. Né? Em casa, assistam, para que vocês possam pegar o que às vezes passa por alto. Diz a ciência que 45 minutos é o suficiente para você conseguir captar bem algo. Passou daquilo, diz que sua mente começa a divagar, né? Vai para um lado e vai para outro. Assim diz a ciência. Né? Mas assim, contudo, eu creio que às vezes passa alguma coisa por alto, né, de nossa mente. E se nós tomarmos aí e ouvirmos depois, com mais calma, passa aí os louvores, período que às vezes é um período grande, passa aí, coloca direto depois, até mesmo do hino, quando nós já estamos aqui, que sempre viemos, lemos a Escritura, falamos alguma coisa e tem um louvor, e depois você escuta novamente, vocês vão pegar bastante coisa. E eu aprendo, né, porque às vezes aqui,
a gente não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou lendo, estou falando, dialogando com vocês, mas tem coisas que às vezes ainda passa por alto da gente. E quando a gente escuta depois, a gente pega aquilo. E eu marquei aquilo ali, e eu gostaria de ler novamente aqui, para que você possa entender. Cristo, o mistério de Deus revelado. Só é Ele, mais ninguém. É Cristo. E Ele é a sua palavra. Então a palavra tem que ter a preeminência na sua vida. Muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas eu aceito a Cristo. Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor. Mas, no entanto, o Senhor é aquele que manda. E Ele manda como? Através da palavra. Mas você escuta a palavra, mas você não obedece. Então, como que Ele é o seu Senhor? Não tem como ser. Você apenas professa de boca para fora que Ele é o seu Senhor. Mas você não atua como realmente Ele é o Senhor. Porque Ele vem falando constantemente: olha, conserte, olha, faça isso, olha, busque estar sempre baixo a graça da misericórdia, buscando, entendendo. Se a palavra diz para você, vá para cá, vá. Não fique conjecturando aí. Porque nós precisamos avançar, irmãos. Nós não estamos conseguindo avançar. E nós precisamos avançar. Avançar na revelação. Você viu que quando nós nos posicionamos, nos posicionamos pela palavra, realmente, não algo na mente, não, mas esse posicionar realmente pela palavra, Deus vai e abre um quadro a mais para nós. Ele vai e mostra as pepitas que estavam ali, mas que enquanto estavam numa condição anterior, Ele não podia abrir para nós entendermos. Ele não podia. Como Ele vai abrir a vinda dEle na sua totalidade para você, se você ainda pensa, fala que Ele veio, mas age como se Ele viesse ainda? Estão me entendendo? Então você fala de uma coisa, mas as características na sua vida mostram outra, que você ainda está esperando Ele vir. Ainda está naquela expectativa, né? Você está dizendo, Ele veio porque o outro disse. Não foi uma revelação que chegou até o seu coração, porque se ela tivesse chegado até o seu coração, você atuaria diferente. Você viria que aquilo que Ele disse que deveria se cumprir antes da vinda dEle, se cumpriu. E o que teria que cumprir com a vinda dEle, às vezes passa por alto. Porque se nós entendemos isso, Ele veio, o cumprimento está aí, Lucas 17:30, por isso que é manifestação do Filho do Homem. Que como que Ele viria? Então Ele teria duas vindas, porque Ele tem que vir aqui, mas depois nós temos que encontrar com Ele, num arrebatamento. Então são perguntas que às vezes vêm para a pessoa e a pessoa não entende. Por que ele não entende? Porque ele não se desfaz. Aqui é onde está o segredo. Você tem que se desfazer daquilo que foi impregnado em você pela denominação, pela igreja, aquilo outro. Por muitos anos aquilo ficou encruado em você, ficou impregnado de tal forma que ele não deixa você avançar. Não deixa você ver realmente a vinda dele cumprindo. Então você passa a conjecturar. Mas se ele veio, por que eu estou aqui ainda? Você bloqueia os canais. Eu lembro que tem uma mensagem, não sei se vou tentar lembrar o tema da mensagem, onde o profeta fala dos canais. Os canais. Deus tem uns canais aí. Canal da revelação, um canal para isso, um canal para aquilo. Então assim, na onde te traz a revelação. E ele diz, você tem que desbloquear esses canais. Se você obstruir algum canal desse, você não vai conseguir obter a revelação na sua totalidade. Você vai chegar até parte dela. Né? Vou dar um exemplo. Para você, Jesus veio. Aí você começa a cantar, a adorar ao Senhor, cantando que Ele está vindo. Jesus virá, breve virá, Jesus virá. Você está cantando uma coisa e você está dizendo outra coisa. Cada tempo, para cada determinado tempo, aquilo serviu. Para que um hino mais bonito que aquele Rude Cruz? Rude Cruz erigiu, bela um dia. Agora você vai falar lá atrás. A Rude Cruz serviu para um tempo. Vocês estão me entendendo, irmãos?
Estão me entendendo? Era a mesma coisa que o profeta disse na mensagem a Israel e à igreja. Nós temos um tomo, nós fizemos esse estudo. Ele diz assim, você imagina, eles estavam no Egito, quando eles juntavam, eles cantavam. Eles possivelmente cantavam algum hino assim, Deus enviará o libertador para nos libertar. Deus nos levará, nos tirará daqui, dessa escravidão. Eu estou inventando um hino aqui na cabeça. Vocês estão me entendendo? Porque era algo que estava por acontecer. Mas quando Deus desceu, libertou eles, enviou Moisés, libertou o povo, saíram do Egito com grande riqueza, a Bíblia diz. Então eles passaram a peregrinar no deserto, livres. Tiveram problemas, sim, mas saíram livres. Então agora você imagina eles lá no deserto. Vamos cantar a Deus. Deus vai nos enviar um libertador para nos tirar do Egito daqui. Estaria cantando algo completamente fora do que eles estavam vivenciando. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Estão me entendendo, né? Então, eles, é como quando o profeta ele diz aqui naquela mensagem, que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, é Israel e o Mar Vermelho, o tema é esse é o tema da mensagem, Israel no Mar Vermelho. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles não tinham mais comida. Eles não tinham mais o que comer. Foi quando eles se alegraram de tal forma que o Espírito Santo desceu e eles saíram cantando. Se alegraram, entraram em um êxtase, ali, cantando no Espírito, né? E ali Miriam tomou o pandeiro, assim está escrito lá. E saiu batendo o pandeiro e cantando. Agora o que a Miriam saiu cantando? Ela estava cantando algo que estava acontecendo, algo que tinha acabado de acontecer, é que Deus havia aberto o Mar Vermelho para eles, e os inimigos deles estavam lá, todos mortos, porque foram afogados. Então estava cantando algo que estava acontecendo. Por que nós cantamos esses louvores? Que graças a Deus, Deus tem ungido irmãos, né, para trazer, escrever e compor esses louvores, né, da abertura da palavra, que nós podemos dizer o que está falando, o que está fazendo, o que está acontecendo, abertura do selo, todas essas coisas, o que já é uma realidade para nós. Porque o que Deus está requerendo, irmãos, é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Para você entender onde você deve estar posicionado, você deve perguntar para si mesmo: Senhor, o que tu requer hoje de mim? Você tem que fazer essa pergunta para você. Para Deus, né? Você tem que perguntar a Deus: Senhor, o que tu requeres de mim? Senhor, eu sei que tu não vai me falar, eu vou ler a Bíblia, vou ler a mensagem. Senhor, eu preciso que tu me mostre aqui na palavra o que você requer de mim. Porque muitos adoram a Deus tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Você imagina nós dizer aqui agora: olha, nós vamos preparar uma arca porque Deus vai destruir a terra com água. Aí eu tomar toda a profecia aquela, lá de trás de Noé, e dizer assim: olha, Deus se aborreceu de ter criado o homem, e agora a única forma de nós escaparmos do que há de vir é construir uma arca. Nós podemos construir quantas arcas quiser. Deus não vai destruir mais esta terra com água. Por quê? Porque Ele já o fez lá atrás. Então, não é que aquela palavra é uma palavra atrasada lá de trás. Não, foi para aquele tempo. Então, se Deus teve uma palavra para aquele tempo, Ele teve uma palavra para cada tempo de cada profeta. Ele teve palavra para Lutero, Wesley, ele teve palavra para os pentecostais, a era de Laodiceia, mas ele também tem uma palavra para a pedra da coroa aqui. Agora, não seria outro profeta para vir revelar? Nós falamos há um tempo atrás sobre isso, aos cultos anteriores. Na onde nós estamos, a era da pedra da coroa, não é que tem que vir outro profeta. Não, porque você pode ver o próprio profeta que veio no final da era pentecostal, que é a era de Laodiceia. O profeta sempre vem no final dela. E ele veio no final da era de Laodiceia. Se a era de Laodiceia não terminou, o profeta errou, a palavra errou. Se você tomar o livro de uma exposição das 7 eras, o profeta diz que Deus sempre envia o seu mensageiro no final da era, não no início da era. No final da era. Então o profeta foi retirado e a era não acabou? Acabou. Ah, mas todo mundo está falando que não. A maioria está falando que não acabou.
mas vai ser a minoria que vai ver isso. A minoria. Vocês vão ver, nós vamos ler isso aqui. É a minoria, não é multidão, não é membros, é indivíduo. Olha aqui, ó, 478, ele diz assim: ouça com atenção agora. Eu quero que não falhe em entender isto. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum outro credo. Qual é o sinal de Deus aqui na terra? É um profeta. Advertência. Deus não lança juízo sem antes adverti-los. O sinal de Deus na terra é um profeta. Então veja só, nenhum outro credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. É isso que o profeta fez, nos tirou da e nos introduziu a. Nos tirou da e nos introduziu a. Era da pedra da coroa e agora é Cristo e você. Por isso que o profeta teve que ser tirado. Porque senão estaríamos aqui ainda olhando ao profeta como homem. Mas o tempo agora é Cristo em você. Por um tempo Cristo se manifestou no profeta para trazer a palavra. Agora Cristo manifestado em você não é para trazer a palavra, porque Deus só revela o seu segredo através dos profetas, mas agora é Cristo em você para viver aquilo que Ele já nos trouxe. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? O objetivo hoje de Cristo em vós, a esperança da glória, não é para revelar a palavra. Aí é onde muitos se confundem. O Cristo em vós hoje é para viver a palavra. Então é Cristo em você. Não é por suas condições humanas você vai conseguir viver a palavra, mas é Cristo vivendo em você a palavra. Porque o diabo sempre vai mostrar os seus defeitos. O diabo sempre vai olhar para você e mostrar as suas fraquezas, para fazer com que você não olhe para Cristo, a palavra. E aí você começa a se desmerecer. Eu acho que eu não sou isso, eu acho que eu não sou um eleito, eu acho que eu não sou aquilo. Saia disso. Se a revelação da palavra está em você, Cristo está em você. E não pare de conjecturar, viva a palavra, somente isso. Não é entender. Deus não nos chamou para entender, embora ainda Ele nos dá algumas pepitinhas aí, pepitas para nós entendermos, mas Ele nos chamou para crer. Para crer. Tem respaldo na palavra? Amém. Tem respaldo na Bíblia? Amém. Eu vou crer e pronto, acabou. Não importa o que os outros vão dizer. Olha só. Cristo em você, a esperança da glória. A única coisa que Deus reconhece. Ele vai reconhecer companheirismo? Não. Igreja? Não. Ele vai reconhecer você porque você está aqui me ouvindo? Não. Ele vai me reconhecer porque vocês estão aqui me ouvindo? Não. É Cristo em você, é indivíduo, cada um na sua posição. Veja, nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada, tudo mais para longe da coisa. Tudo está morto, nada, tudo está morto. Tudo mais está morto. São fragmentos que têm que ser cortados, podados, para longe da coisa, para que Cristo possa viver com preeminência em você. Se você não tirar aquele credo, aquele dogma, aquilo que foi injetado em você por muitos anos, ele nunca vai viver em você. Olha, nós nunca havíamos falado sobre isso. O velho marido tem que estar morto para que ele possa tomá-lo como esposa dele. Senão ele nunca vai tomar. Então veja só. Não se referindo de novo
eu tenho uma colocada bem aqui que diz: esta é a minha organização, isso tem que ser cortado também. Eu tenho a minha tal e tal aqui, isso diz isto. Minha mãe me dirá que eu sou um santo rolador, isso tem que ser cortado também. Está vendo? Bem, eu sei que meu marido quer que eu use esses shorts, isso tem que ser cortado também. Está vendo? Tem que ser cortado, podado até que haja somente você e Cristo, unicamente. Está vendo? Pense, pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva, o Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva, observe, pela sua própria pessoal, vindicação pessoal prova a sua igreja. Pela sua própria presença pessoal, vindicação pessoal prova a sua igreja. Aí veja aqui, no 481, ele diz: não membros. Não membros. Você vai ver que quanto mais nós abrirmos a palavra, sabe o que vai acontecer? Vai diminuir. Porque muitos vão ficando no meio do caminho. Muitos vão ficando no meio do caminho. Vocês acham que eu estou preocupado em ter uma igreja grande? Não estou preocupado em ter igreja grande. A minha preocupação é de estar na palavra, posicionado pela palavra. Se Deus quisesse que tivéssemos uma igreja grande, Ele daria-nos para nós uma igreja grande, cheia, lotada. Tira isso da sua mente. Fixe na palavra, olhe para a palavra. Não titubeie nisso. Então veja, não membros, 481 está aqui, não membros. Ele nunca fez isso nos dias de Moisés. Ele nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa no fim do mundo. Quando chegava ao ponto onde era a destruição. Os dias de Ló, não foi quadro de membros. Quantos que foram? Vocês estão vendo? 4 que saíram de Sodoma, mas somente 3 que avançou, porque uma ficou pelo meio do caminho, porque olhou para trás. Agora, onde que estava Abraão? Forinha, estava lá fora, o eleito. Abraão, o eleito. Aqueles 4 que saíram não eram eleitos. Só para vocês verem como é que o negócio é fino. Se os 4 que saíram, mas só 3 persistiram, você vê que vai encontrar Abraão sozinho lá, longe, o eleito. Não membros, ele nunca fez isso nos dias de Moisés, ele nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa no fim do mundo. Quando chegava ao ponto onde era a destruição, os dias de Ló, não foi quadro de membros, foi uma vindicação pessoal. Deus em carne, veja, uma vindicação pessoal. E a vindicação pessoal, veio ou não veio aqui na terra? Agora, porque o tempo da repetição de Sodoma e Gomorra aconteceu. A visitação sobrenatural aconteceu também. Isso o profeta já deixou isso bem claro. Os 2 anjos que foram a Sodoma foi Oral Billy Graham e Oral Roberts. Mas Elohim permaneceu com o eleito. Vocês lembram disso? Então a coisa está aí. Se lá não foi quadro de membros, vocês acham que vai ser quadro de membros hoje? Está aqui? Qual vai ser a sua desculpa chegar lá? Qual vai ser a desculpa de muitos aí? Mas olha a multidão de gente aqui que crê no mensageiro. Olha a multidão que crê na mensagem. Mas qual é a multidão que está subindo a pedra da coroa? A multidão estão aí, parado, tentando viver algo falido. Tentando viver algo falido. O que é algo falido, irmãos? O profeta diz assim: quando Jesus operou aqueles milagres, qual era o objetivo de Jesus operar os milagres? Atrair a atenção das pessoas. Ele atraiu multidões seguiam ele. Mas quando ele abriu a palavra, o que aconteceu? Começaram a ir embora. Na sua segunda vinda, cumpriu ali
naquele véu de carne, chamado William Marion Branham, um mensageiro, Deus teve que se manifestar, e ali se deu a manifestação do Filho do Homem. Não titubeie nisso, irmãos. Não estou dizendo que William Branham era Cristo, não, precisamos dividir isso, vocês estão me entendendo? Precisamos dividir o homem do Criador. Agora, o Criador, para falar, ele teve que se entronizar. Amém? Então, vamos seguir. Ali sucedeu aquilo. A manifestação do Filho do Homem se deu ali, para um propósito. Revelou os segredos dos corações de Sara. Tá? Fez a promessa do filho prometido. Ali começou o processo para que Sara fosse rejuvenescida. Ela esperou 25 anos. Sara não estava jovem quando o Elohim apareceu a ela, nem a Abraão. Mas vê que o processo se deu em um tempo curto. Do rejuvenescimento, porque com 1 ano da visitação, o filho nasceu. E diz: por a volta desse tempo, visitar-te-ei, te dar e cumprirei a promessa de dar o filho. Eu não estou titubeando na revelação. Vocês já conhecem isso. Então, no prazo de 1 ano, mais ou menos, aconteceu tudo aquilo. Ela foi rejuvenescida, o seu ventre que estava morto e estéril voltou à vida e pronta para produzir o fruto, o filho prometido. Então vejam só, todo esse processo que aconteceu lá, teria que acontecer aqui. Teria que acontecer aqui. Manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30. Não podemos titubear nisso. Isso já é uma realidade, não é que algo vai acontecer. Então, o que se deu dali por diante? Qual foi o cumprimento? Então, veja só, aqui o profeta está falando, não vai ser multidão de gente que vai entender isto, que vai ver isto. Não vai ser. Se você conseguir ver isto, agradeça a Deus, porque realmente você pode dizer: eu sou um dos tais, porque eu vi isto. Lembre-se, pense nisso, que pessoas nascem do seu espírito num dia como este, nessa grande era denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica pessoalmente. Esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é uma semente que um semeador saiu para semear, e a vida é Cristo, na palavra pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer, provando Ele mesmo, que não é você, mas é Ele. Não é você que vai conseguir chegar lá, é Ele. E você se torna um só, e um escravo dele por amor, para ser uma noiva. Eu quero seguir aqui no 519, para a gente avançarmos um pouquinho mais na leitura, no estudo desta palavra. Ele diz assim, eu vou ler no 514. Ele, a cabeça, é as primícias da ressurreição. Nós sairemos dessa revelação só por um pouco mais de tempo, se vocês concordarem. A congregação diz amém. Está bem, certo? Só um pouquinho agora. Ele diz, ele é as primícias da ressurreição. Está isto correto? Amém. Observem então o que ele é. Ele é a cabeça do corpo, o qual é a sua igreja, noiva. Então, o corpo noiva deve seguir a cabeça. Aleluia. O profeta diz, por que apareceu só o rosto, a cabeça de Cristo? Porque o corpo estava aqui na terra. Mensagem do nascer do sol. É ele.
não é uma visão, não é uma miragem. É ele. Deixou-se ser fotografado. Então, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Ó, que coisa! É parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra. Deste modo, ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de do seu tríplice mistério. 517. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça, e a cabeça é revelada, e volta com vida eterna, e o corpo deve seguir a isto, porque são marido e mulher novamente. Amém. E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é o seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Ó, que coisa! Então, se você não tirar isso de dentro de você, se abster daquilo, Paulo ele precisou passar por esse processo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, a coluna de fogo, o que ele teve que fazer? Ele foi para a Arábia 3 anos estudar a Bíblia de novo. Ele teve que ler a Bíblia novamente. Por isso que ele diz: eu não vim a vós com palavras persuasivas, sabedoria humana, mas eu venho a vós no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Ele teve que conhecer, estudar a Bíblia, e ele diz: a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para ele. Após ele ter visto, porque ali foi revelado a ele, Senhor, ele falou: Senhor, quem é Senhor? Ele conhecia, o profeta diz isso, ele conhecia o Velho Testamento, e ele sabia que aquela coluna era o Senhor, mas ele só achava que era um Deus, lá, apenas um Deus. O que a coluna de fogo falou para ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque ele saiu com uma autorização para ir prender os discípulos de Jesus, perseguir. Você imagina, aquilo deve ter dado um nó na cabeça dele. Ele saindo para prender um homem, um herege, né? Era contado assim. Todos tinham Jesus como um herege, porque ele estava dizendo que ele era o filho de Deus. Entendeu? E o povo crendo nele, e ele saindo para prender o povo que cria naquele herege. Aí daqui a pouco a coluna de fogo aparece, ele o reconhece como o Senhor, mas a coluna de fogo fala com ele: eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Tu imagina, deu um nó na cabeça dele. Irmãos, quando você se dá de frente com a coluna de fogo, com a nuvem, com a vinda, vai dar um nó na cabeça. Por quê? Porque você vai ter que reaprender o que você havia aprendido anteriormente. Pega isso aí, irmão. Você vai ter que reaprender. Paulo precisou reaprender. E quando você entende que Jesus veio ali na nuvem, 63, a vinda do Senhor se cumpriu ali, opa, pare aí, para aí. Espera aí, vou colocar tudo isso aqui de lado que eu aprendi, até aqui vou colocar de lado. E vou estudar a palavra de novo. À medida que a palavra vai me mostrando, ela vai dissipando isso aqui. Enquanto você não fizer isto, você nunca vai entender a vinda do Senhor, com o processo que está em pleno cumprimento. Então veja só, você tem que entender. Se não parar para estudar a palavra. Estudar a palavra é meditar, é ouvir. Então você vai colocar aquele ensinamento de lado e tomar o que é real. Opa, se ele veio, então o que ele faria na sua vinda?
Por que o anjo forte desceu e diz: o tempo não é mais? Não é mais o quê? Será que precisamos continuar com o mesmo tradicionalismo religioso da era de Laodiceia? Achando que ele está aí? Achando que ele está recebendo? Então, se ele veio, precisamos entender. Qual é o processo? Qual é o motivo da vinda dele? O que ele está nos requerendo hoje? Enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é o seu corpo, você tem tomado o seu corpo. Tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra, aleluia, é a palavra. Oh, que coisa! Não faria isto um texto para esta tarde, para prosseguir? Hein? Que coisa! Não seria isso maravilhoso? Está vendo? Somente pense nisto agora. O que isto é? Portanto, o corpo não pode reconhecer. Não fale nisto. Não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. É a palavra que tem que ser o seu líder. Deixe tudo o que você aprendeu quietinho aí. Tome a palavra como seu líder. Você vai ver que ela vai guiar o teu caminho. Ela tem que ser. Porque, veja só, não fale isso. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. Se a cabeça não veio, como que você vai estar? Nas eras faltava alguma coisa. Durante as eras faltou uma coisa. O corpo não estava completo. Mas no tempo final, no entardecer, diz que haveria a luz no entardecer, a cabeça desceu. A cabeça desceu, permitiu ser fotografado. Para quê? Para ligar o corpo, a união, unir, e aí este corpo estar completo. Estude na mensagem, busca aí, coloca no busca, onde procura aí nos aplicativos da mensagem, procura a cabeça, vocês vão ver várias citações do profeta, não tantas, mas algumas, porque está aí entre as linhas aí. Eu já li isso aqui, onde o profeta diz: a cabeça desceu. Ah, mas meu pastor diz, eu ouvi um comentário essa semana, não assisti, de um encontro que esteve de grandes crentes da mensagem, multidões de gente, tanto presente quanto através da internet, o pastor dizendo assim: o profeta nunca disse que Jesus viria na nuvem. Oi? Como é que pode? Está mostrando um desconhecedor da própria mensagem. Está mostrando um desconhecedor da própria mensagem. E o povo dizendo: amém, amém, não sei o quê. É como diz essa nuvenzinha. Ah, o povo fica aí atrás dessa nuvenzinha, não sabe. Amém. Escondeu essas coisas dos sábios, entendido e revelado aos pequeninos. Eu sou um desses pequeninos. Nascer do sol, parágrafo 5 ao 11. É ele. Os cientistas vieram me perguntar: o que o senhor pode dizer? Eu não disse nada para eles, mas para vocês eu digo: é Ele, é Cristo. Está na mensagem isso. E o povo não lê. Ou se lê, está oculto dos seus olhos. Eles não conseguem enxergar. Está na carne, está lendo só na carne. Mas a carne e sangue não poderá te revelar isso. Porque não foi carne e sangue que revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus ali. Então veja, portanto, denominações, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações, santos padres, tudo mais, são absolutamente estercos. Estou lendo aqui na mensagem, irmãos.
É uma palavra pesada, mas eu estou lendo aqui. 519, Cristo é o mistério de Deus revelado. Uma só liderança, portanto, denominações, santos padres, tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa: a palavra. Você tem que reconhecer a palavra. Agora mostre-me onde alguém foi batizado no corpo do Pai, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e o que você está reconhecendo. Veja, eu me dou conta de que eu estou falando a milhares na fita, você sabe, nós temos um ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, disse a palavra, pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. Se você não é exatamente como uma igreja, se você não é exatamente como esta igreja, é exatamente como o ensinamento deles. Então, vocês, pessoas católicas, veja, como vocês podem ir sob a jurisdição de um Papa agora, dizendo que ele é o sucessor pela sucessão apostólica, desde Cristo, desde Pedro, e este Papa e esta igreja ensinam tão contrário a essa primeira palavra, a qual Deus reconheceu pelos sinais e maravilhas, ser a sua igreja, e de ver esta mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali, Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então, pode você reconhecer uma liderança em Roma? Nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Está vendo? Está vendo? A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado. Ele saiu como Eva. Ele saiu com Eva. Eva foi enganada. Ela estava na transgressão. Ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve de redimi-la, a qual é o seu corpo. Ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Irmão Branco, bate palma 2 vezes. Vocês entendem isto? Amém? Oh, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então, a redenção está continuando. Agora, vê você os selos? Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimido, porém um dia ele surgirá para tomar este livro que ele tem redimido, e todos que estão neste livro serão ele, pois ele é o crente, e as palavras no livro, pois esse é o crente, as palavras no livro, e a palavra é ele. E todos que estão nisto, ele surgirá para buscar este livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje, em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ele não pode reconhecer uma outra liderança, não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ele reconhece uma só liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Oh, que coisa, ufa, eu amo isso. Sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo, deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isto, pois todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma só palavra a isto, tirou disto. Você está morto, híbrido, bem ali. Ele está aqui atrás. Este testemunho em suas mãos, a imundície das suas fornicações, cometendo um adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Está vendo? Portanto, é a palavra ou nada. Isto é correto. Ele, a palavra. Como você sabe que é correto?
Ele, a palavra é vindicada. Está vendo? Ele, a palavra propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente identificado, vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja. A pessoa, revelando-se em vindicação, é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos. Então, denominações têm perecido, mas a própria liderança, reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se, prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Então nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! Disse a Bíblia, Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino. E o reino é a palavra de Deus feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa nesse dia, como foi naquele dia, quando a palavra de Deus era um, e a palavra e Deus são um, em sua igreja hoje, fazendo-a a liderança do corpo que é redimido, para trazer a mensagem neste último dia, e ser levantado dentre os mortos, na ressurreição, para voltar a restaurar novamente, como Adão e Eva, no princípio, no jardim do Éden, o tríplice mistério de Deus, seu corpo. Ó, que coisa! Note, atenciosamente agora, como em tipos, o Israel do passado. Estou eu demorando muito tempo nisto? Não. Estou eu demorando muito tempo nisto? A congregação diz não. Não me deixem. Não me deixe ir muito. Agora ouça, nós não temos, a não ser aproximadamente mais 20 páginas, está vendo? Está vendo? Porém agora só um pouquinho, agora. E então eu deixarei vocês todos irem até o próximo verão, ou em algum dia, se o Senhor permitir. Está vendo? Agora, olhe, note agora, unidos juntamente sobre uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Agora, vocês estão entendendo isto? Que Israel no passado tinha? Israel do passado tinha a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, e o que mais eles tinham? O maná caía no céu, e quem mais? Onde Deus estava também? Moisés, o profeta. Era Deus o tempo todo. Deus na nuvem, Deus na coluna de fogo e Deus em seu profeta. Paralelismo. Tivemos a coluna de fogo, Houston, 55. Tivemos a nuvem, 63. E também o profeta. Unidos juntamente sob uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Agora, vocês estão entendendo isto? Como Israel no passado, um só Deus, vindicado por uma coluna de fogo, se revelou através de um profeta para ser a palavra. Irmãos, a pessoa diz assim, olha, você tem que separar o profeta. Você não separa, o profeta diz, mensagem, meu Deus, estava aqui estava na ponta da língua. O alimento espiritual seu devido tempo, eu creio que é. Ele diz, você não pode separar o profeta do mensageiro, ou a palavra do mensageiro, a mensagem do mensageiro. Se a mensagem é Cristo, Cristo esteve na onde? O profeta.
Ah, Moisés era Deus? Não, Moisés não era Deus, mas Deus estava em Moisés. Moisés, porque clamas? Fala a palavra. Fala a palavra. Moisés pegou um punhado de areia, jogou para o céu. Haja moscas. A palavra criou. Veio o mesmo Deus e disse: fala a palavra, William Branham. Onde que você quer um esquilo? E ele olhou o lugar mais improvável e disse: eu quero um ali em cima. Quando ele falou, tchum, Deus irrompeu as leis todas, que tinha que nascer, tinha que crescer, tinha que mamar e tudo. Estava lá o esquilo criado pela palavra falada. São as vindicações, irmãos. Não tem como você dividir, tirar e dizer não foi. Estão querendo humanizar demais o profeta. E quando você humaniza demais, acontece o que aconteceu. Ah, o profeta errou. Já tem aqueles duvidando do Mont Branco ter sido o 7º anjo. Já tem aqueles, por quê? Porque deram ouvido à serpente. Deram ouvido à serpente. Irmãos, o trabalho de Satanás hoje não é fazer você descrer da Bíblia. Enganado você estará se você pensar que o plano de Satanás é fazer você descrer na Bíblia. A Bíblia de denominação crê nela aí, ó. Dizem que vivem por ela e, no entanto, não vão para o céu. Não vão no arrebatamento. Sem receber a mensagem do 7º anjo, não tem. Você precisa de uma fé para ser raptado. Ele diz: a fé do rapto está nas mensagens. Não está na Bíblia. Porque carne e sangue nunca vai poder te revelar isso. Se a Bíblia fosse suficiente, Deus não precisava enviar um profeta. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ah, você está endeusando o profeta? Não estou endeusando o profeta, não. O profeta veio cumprir o seu ministério. Mas nós não podemos deixar de ver quem foi que se manifestou naquele véu de carne. Era Deus, se manifestou ali para falar, para nós, nos exortar. No entanto que já faz quantos anos? E nós estamos aqui, e essa palavra falando como se estivesse aqui presente, falando para você. Não é um homem, não é a palavra de um homem. Ele diz: eu sou apenas um que quando ele chega, usa minha voz para falar. Quantos já ouviu? Nós lemos isso na mensagem. Eu sou apenas um que quando ele chega, ele usa minha voz para falar. E aí, quem foi aquele que chegava e usava aquele véu de carne? Aí quando você fala isso, aí vem, com perdão da palavra, mas vem um enviado de Satanás para dizer assim: ó, já está querendo adorar o mensageiro. O mensageiro quase parou quando falaram que ele era Cristo. Quem está falando que o profeta era Cristo? Mas você não consegue ver a sua visão tapada, que o diabo cegou você. Não deixar você enxergar o grande que foi a manifestação do Filho do Homem ali naquele véu de carne. E é isso que o diabo faz. Ele tampa os seus olhos para você não enxergar isso. Porque isto é o essencial. Se você não enxergar isso, você nunca vai entender os segredos de Deus. Porque nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Tem que se cumprir na mensagem. Agora olhe, note agora, unidos juntamente sobre uma liderança, de modo semelhante, tipo de Israel no passado. Agora vocês estão entendendo isso como Israel do passado. Um só Deus vindicando por uma coluna de fogo. E se revelou através de um profeta, para ser a palavra. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira. Ele não pode mudar as suas maneiras, é isso. Exatamente tão perfeito o quanto possa ser. Não é? Está vendo? A congregação diz amém. Um só Deus,
Quantos deuses Israel tinha? A congregação responde: um só. Quantos a noiva tem? Um só. Aleluia! Pode ser diferente. Quantos haverão sempre? Um só. Aleluia! Não é dois. Tem linhas da mensagem que tem que ter. É difícil, né? Mas é. Quantos haverão sempre? Um só. Seguramente, seguramente. Veja, sob a liderança do Espírito Santo, o qual era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta, ele era dirigido por uma coluna de fogo. Está isto correto? A congregação diz amém. Está bem? Indo para uma terra prometida. E na era cristã, houve um só Deus que apareceu na forma de coluna de fogo. Há um profeta chamado Paulo, que foi enviado aos gentios para tirar um povo por amor do seu nome. É isso correto? Amém. E nos últimos dias tem descido da maneira semelhante, vindicando-se, veja, no mesmo sinal, mesma maravilha, mesma coluna de fogo, mesmo evangelho, mesma palavra, mesma manifestação. Seu corpo fará as obras que ele prometeu, como em Marcos 16 e assim por diante. Seu corpo não ficou retido no sepulcro, mas foi reconhecido com ele na ressurreição. Vocês entendem isto? Amém. Então, o corpo de seus filhos que creem não será retido no sepulcro quando ele vier, mas será reconhecido com ele, porque ele morreu com o propósito de ressuscitar a sua noiva. O corpo reconheceu, porque é seu corpo, porque é a palavra. Está tão completamente rendida, longe de coisas denominacionais, a ele. E ele é a palavra. Está vendo? E é reconhecida com ele, porque nós temos a primícia de nossa ressurreição. Ao sabermos que temos passado da morte para a vida, temos-nos tornado prisioneiros dele. E Deus provando a nós, pela sua liderança pessoal, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ao fazer as mesmas coisas através da igreja que ele fez então. Ele em mim, eu nele, em vós. Você sabe, assim por diante, isto é correto. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição, do mesmo modo como ele é agora. Ouça, o que significa isto? Sua palavra, a qual é ele, tem começado a ser levantada. A palavra que através de toda a era de Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu poder. Ali ele começa a se mover, então ela se moveu um pouco mais. Agora está vindo até a identificação. Está vendo? Observe. Agora, a respeito da vida no corpo, é uma vindicação do rapto que está próximo. Você vê, quando você vê a liderança e o corpo se tornando um, e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido à liderança. Amém. Nações estão se rompendo. Israel está despertando. Está vendo o que eu quero dizer? Ele tem começado a dar vida ao seu corpo. Por quê? Aquele que ele tem redimido, a obra mediadora está feita. Ele está trazendo a sua vida ao corpo em uma vindicação para o rapto. Lembre-se, agora no último dia. Sua vindicação para o rapto. Agora no último dia. Fecha os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra. Não necessitamos mais falar de nada sobre isso. Aquilo que nós lemos na tua palavra, ó Pai, isto é o assim diz o Senhor. Não precisamos de conjecturas. Como tu disseste, ó Pai, é a palavra. Não é credos, não é dogmas, não é lideranças de homens, e sim a única liderança espiritual, que é a palavra, que és tu, ó Pai. A cabeça,
Onde a cabeça vai, o corpo tem que seguir. Assim tu disseste para nós nesta noite. Ó Deus bendito, e nós como corpos de Cristo, obedecemos a cabeça, que é Cristo. A nossa cabeça está nos guiando, ó Pai. Não a nossa mente humana, mas a nossa cabeça que és tu, ó Pai. Cristo é o cabeça da esposa. Por isso nós te louvamos, te honramos, ó Pai. E, ó Deus bendito, quanta gratidão temos em nossos corações por abrir estas coisas a nós, ó Pai. Por nos mostrar de uma maneira tão especial, ó Deus bendito. Isto mostra o amor que tens tido para com cada um de nós. Isso prova o teu amor, que tu ama a cada um de nós. Pois tu corrige, ó Deus, adverte, ó Deus bendito, aquele a quem ama. E por isso, ó Pai, nos sentimos corrigidos nesta noite, através da tua palavra, onde nos mostra onde devemos estar pisando, como devemos seguir, ó Pai, seguir esta cabeça, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram conosco, presencialmente, como também aqueles que estiveram, ó Pai, conosco através da internet, que destiveram um tempinho de suas vidas, de seus afazeres, ó Deus bendito, do seu dia a dia, para tão somente estar aqui ouvindo a tua voz, a porção da tua palavra, ó Pai. Ajude-os em todas as suas dificuldades, abençoando a cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura os enfermos, liberta o cativo, ó Pai. Conceda-nos uma noite de paz e descanso, e logo amanhã, pela manhã, possamos nos reunirmos, ó Deus bendito, para tão somente continuar ouvindo a sua voz. Nossos irmãos aí de Jandira vão estar reunidos ali com o seu pastor, ouvindo, ó Pai, aquilo que tu os darás através do teu pastor. Nós estaremos aqui também reunidos, ó Pai, para ouvir aquilo que tu pode nos dar também amanhã. Nós pedimos, ó Pai, prepare os nossos corações para a porção que hemos de receber amanhã. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês conosco. Um privilégio, né? E por isso nós sempre louvaremos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Estiveram conectados conosco nosso irmão Marcelo Estevão, do Rio Grande do Sul, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Genaí Teixeira, hoje ele está em Buriti, né? Deus abençoe, irmão Genaí. Irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais, irmão João Carlos e família ali, de Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos, Eloá Quenara, Alto Paraíso, aqui em Rondônia, né? Irmão Mário Lúcio, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmã Andréia Almeida, Jandira, São Paulo, irmão Maria José, Alto Paraíso, e pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmã Juscelia Marta, irmão Renato, aqui de Ariquemes, né, conectados conosco, irmão Letácio, Maceió, Alagoas, e irmã Meire, Jandira, São Paulo, né, e o irmão Franci Cláudio Farias também. Nós não temos o lugar do irmão Francis Cláudio, né? Deus abençoe. O irmão Cosme também, né? Sempre aí, companheirão aí também, sempre está aí conectado conosco, né? Deus abençoe, irmão Cosme, a todos os irmãos, né? No nome de Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Deus abençoe aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, se o Senhor nos permitir, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui seguindo com o estudo desta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Como eu disse, aperte o cinto, tem muita coisa boa ainda para ser dada-nos através desta mensagem. Deus abençoe. Eu esqueci de falar, viemos até o parágrafo 538. 538. Tá. Deus abençoe a todos. A luz desse dia chegou. Levanta-te, 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 vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou.
luz desse dia. A luz desse dia chegou. Levanta-te, levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. O tempo acabou. Porque agora a luz. Canta, igreja, do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Porque a luz do Evangelho está vivificando. Fomos escolhidos para termos. Fomos escolhidos para termos na santa convocação o grande imã, o grande em nos atraído, pelo poder, poder vivificador. Estamos recebendo do mesmo Espírito do mensageiro. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão, foi este o grão amadurecido. Esta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Esse é o dia, esta é a hora. Esse é o dia, essa é a hora. Se daremos luz, está chegando a nossa transformação. Transformação que está chegando. A luz desse dia chegou. Cante. A luz desse dia chegou. Levanta-te e vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Mais uma vez, a luz desse dia chegou. Cante. A luz desse dia chegou. Levanta, levanta-te. Levanta-te. Resplandecer. Porque agora a luz. Mas a luz já chegou. Porque agora a luz. Canta com ousadia mesmo agora. A verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo. Tá pegando fogo. Glória a Deus. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Vamos escolhidos para termos na santa convocação, o grande imã, Deus atrair pelo poder. Poder
você tem o mesmo Espírito mensageiro. Foi este grão amadureci nesta terra por inteiro. Fomos escolhidos para sermos, fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Esse é o dia. Esse é o dia, essa é a hora. Se daremos luz, está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa. Está chegando a nossa transformação. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.